Em destaque no Panorama CBN, Justiça absolve todos os réus por incêndio no Ninho do Urubu que matou 10 jovens. Presidente do STF analisa pedido de Luiz Fux para deixar a primeira turma. Está agendado o encontro dos presidentes Lula e Donald Trump na Malásia. Governo federal lança o programa Município Mais Seguro para fortalecer e capacitar guardas municipais. E presidente interino do Peru declara estado de emergência em Lima por onda de violência. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes que repercutem ao longo do dia. Vamos juntos? Vambora! Começa com uma impactante. A Justiça do Rio de Janeiro absolveu todos os réus do incêndio no Ninho do Urubu. Esse caso terrível que matou 10 adolescentes no centro de treinamento do Flamengo em 2019. Os atletas tinham entre 14 e 16 anos e dormiam dentro de um container quando o fogo começou na instalação provisória. A suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito no ar-condicionado, que ficava ligado 24 horas por dia. Na época da tragédia, o Ninho do Urubu não tinha alvará de funcionamento, segundo a Prefeitura do Rio. 11 pessoas respondiam pelos crimes de incêndio culposo qualificado, entre eles o ex-presidente e ex-diretores do Flamengo, representantes de empresas que prestavam serviços para o clube e o monitor dos atletas. 7 réus foram absolvidos ontem pelo juiz Tiago Fernandes de Barros, da 36ª Vara Criminal do Rio. Outros 4 já tinham sido inocentados anteriormente. Segundo o juiz, a decisão foi baseada na ausência de demonstração de culpa penalmente relevante. O magistrado falou que não havia como estabelecer uma relação direta entre o incêndio e a conduta dos investigados. A empresa responsável pelo container, usado como alojamento, disse que a sentença corrige um erro que há anos vinha sendo alertado pela defesa. Te conto agora que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, vai analisar o pedido do ministro Luiz Fux para deixar a primeira turma do STF que julga os réus da trama golpista. O assunto está dando o que falar, né? Desde ontem, quando o Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite. Sobre esse pedido que foi feito durante o julgamento do núcleo 4 da tentativa de golpe, em que Fux, aliás, voltou a divergir dos colegas e votou para absolver todos os réus. O relacionamento entre Fux e os outros ministros do colegiado piorou depois que ele absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E a jornalista Andréa Sadi conversou com integrantes do STF e ouviu que a relação de Fux com os colegas estava praticamente insustentável. O ministro quer assumir agora a vaga aberta com a eleição de Fachin para a presidência e com a aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso. É bastante usual esses revezamentos. Eu sempre perdi na antiguidade para isso. Mas a Ministra Carmen Lúcia esteve na segunda, veio para a primeira, e agora surgiu essa oportunidade de cumprir esse pacto, muito embora o ministro Barroso tenha se aposentado. Como ele se aposentou, eu tive que fazer esse movimento imediatamente, porque fica a vaga lá na segunda turma. Mas eu queria deixar claro com Vossa Excelência que eu tenho várias vinculações de processo da primeira turma. Eu queria me colocar também à disposição, porque o regimento é omisso, de participar de todos os julgamentos que Vossa Excelência já designou em prol da própria justiça. Há quem diga que esse pedido vem como uma espécie de fuga, né? Por exemplo, a jornalista Bela Megali do Globo disse que a leitura é que Fux procura sair do isolamento e se unir a outros ministros que podem ter votos convergentes com os dele, como André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Ambos foram indicados ao STF por Bolsonaro. Agora, ele vai estar junto com um desafeto dele, que é o Gilmar Mendes, né? O decano da turma. Fux teria feito o cálculo de qual seria o mal menor, já que se vê em um ambiente com a maioria dos integrantes do tribunal. Enfim,
Tem muito o que acontecer ainda. De qualquer forma, o regimento interno do STF prevê, sim, que o ministro de uma turma tem o direito de mudar para outra onde haja vaga. Caso exista mais de um pedido, a preferência de transferência será do ministro mais antigo do colegiado. Agora, então, caberá ao presidente Edson Fachin consultar a ministra Carmen Lúcia, a mais antiga na primeira turma, para saber se ela tem interesse em trocar de colegiado. Se não tiver, Fachin deve contemplar Fux e efetuar a transferência. Confirmando, então, se a mudança acontecer, Fux passará a participar das sessões ao lado de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. E aí a primeira turma vai ficar desfalcada, né? Só que o novo integrante será o ministro indicado pelo presidente Lula para o lugar de Luiz Roberto Barroso. O presidente decidiu anunciar a escolha só depois que voltar da Ásia na semana que vem. Ele chegou a se reunir ontem com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ouviu uma defesa forte para a indicação de Rodrigo Pacheco. A vaga de Barroso em disputa, no entanto, deve ser mesmo destinada a Jorge Messias, que é o atual chefe da Advocacia Geral da União. Interlocutores ouvidos pelo Globo dizem que Lula já decidiu, mas freou o anúncio para assegurar a aprovação no Senado. Além de uma relação próxima de confiança de Lula com Messias, há ainda o cenário eleitoral, já que o presidente espera contar com Rodrigo Pacheco para disputar o governo de Minas Gerais em 2026. Voltando aqui ao julgamento de ontem do núcleo 4 da trama golpista. Só para dar uma passada rápida, o Leandro Gouveia também falou no Panorama da Noite, foram todos condenados, a até 17 anos de prisão por espalharem fake news contra o sistema eleitoral, mesmo com o voto do Luiz Fux pela absolvição. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que aqueles que insistirem na desinformação e no discurso de ódio serão responsabilizados penalmente nas eleições de 2026. Já deixou esse recado aí para o ano que vem. Após o julgamento, essa daqui também é importante, o Supremo Tribunal Federal decidiu reabrir a investigação contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por participação na tentativa de golpe de Estado de 2022. Os negociadores do Brasil e dos Estados Unidos agendaram para domingo o encontro dos presidentes Lula e Donald Trump na Malásia. A reunião presencial deve ocorrer na madrugada de domingo pelo horário de Brasília, no dia da abertura da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que está esperando que o encontro reverta o tarifaço. A julgar pelo telefonema que eu presenciei entre os dois presidentes, eu penso que nós vamos poder esperar boas notícias, que são as únicas que nós podemos considerar. Você veja aí esse incidente que durou 90 dias, mas o Brasil já vem se preparando para diversificar sua pauta de exportações há quantos anos? Então, não machucou. Agora, machucou alguns empresários, machucou algumas famílias. E aí nós fizemos um plano, o Brasil soberano, para atender. Mas não precisava machucar ninguém. Nós temos que cooperar para fortalecer as nossas economias, Hoje, Lula desembarca em Jacarta, na Indonésia, onde começa a viagem de uma semana à Ásia. Lula vai ser recebido pelo presidente da Indonésia para aprofundar entendimentos em áreas como comércio e agricultura, segurança alimentar, bioenergia, desenvolvimento sustentável e defesa. Na economia, quero te contar que a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara marcou para hoje a votação de um pedido de urgência para o projeto que aumenta a taxação das apostas online. A manobra permite que o projeto salte aos demais colegiados e siga direto ao plenário. E hoje repercute a estratégia do governo de fatiar propostas para aumentar a arrecadação após o Congresso Nacional derrubar aquela medida provisória que era alternativa ao IOF. Os dois textos devem tratar de frentes distintas, uma voltada ao controle de gastos públicos e outra com ações para aumento de arrecadação mesmo, como a taxação de bets e de fintechs, junto com a limitação de compensações tributárias. As ações para elevar a arrecadação e cortar despesas ficariam próximas de 30 bilhões de reais. O governo busca reduzir resistências
E também é uma forma, fatiando aí esses projetos, de forçar um posicionamento dos parlamentares sobre os temas. Uma das ideias é incluir pontos em projetos já em tramitação no Congresso por meio da iniciativa dos próprios parlamentares. Ao fatiar, o governo também consegue evidenciar as resistências a cada um dos temas, separando o debate. Como o mérito da MP não foi votado, uma vez que a Câmara decidiu tirar o tema da pauta no dia do vencimento, a ideia agora é forçar um posicionamento dos congressistas sobre propostas polêmicas. Lembrando que durante a tramitação da medida provisória, houve relatos de forte pressão dos setores de bets, fintechs e fundos no parlamento, né? A parte relativa à tributação de ativos financeiros, como a uniformização das alíquotas e o fim da isenção de títulos, como letras de crédito do agronegócio e imobiliário, LCA e LCI, devem ficar de fora dessa vez. Esses tópicos foram um dos principais focos de tensão nas discussões. O governo não necessariamente vai encaminhar os projetos ao Congresso, tá? Os temas podem ser incluídos, como eu falei, em propostas que já estão em avaliação. E representantes do setor produtivo, além de especialistas em tributação, criticaram uma sinalização feita ontem pelo senador Renan Calheiros de que pretende alterar o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda e estabelece a tributação sobre lucros e dividendos. Eles alertam para o risco de judicialização e impacto no caixa das empresas. Renan é relator no Senado do projeto aprovado na Câmara dos Deputados em outubro, que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5 mil. A proposta também cria uma alíquota mínima que pode chegar a 10% para quem recebe a partir de R$1.200.000 por ano. O que Renan está querendo fazer? Ele pretende tirar uma cláusula que permite a distribuição isenta até 2028. Avalia desmembrar a proposta, retirando trechos que considera controversos, o que pode forçar uma nova votação na Câmara. E ainda dentro do pacote econômico aqui, eu quero te contar que a Netflix perdeu 33 bilhões de dólares em valor de mercado após informar que não atingiu as metas de lucro projetadas por analistas para o terceiro trimestre de 2025. O serviço de streaming era avaliado em 527 bilhões. E após a divulgação do balanço, as ações se desvalorizaram, o que fez o valor da empresa despencar para 494 bilhões de dólares. Em comunicado, a companhia disse que uma despesa tributária no Brasil a impediu de atingir as metas. Assunto importante para hoje também. O Ministério da Justiça vai lançar o programa Município Mais Seguro, que vai injetar R$65 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública para fortalecer e capacitar guardas municipais nas cidades. O projeto faz parte da ação do governo para tentar agir mais ativamente numa área onde o próprio governo é mal avaliado: segurança. Coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, o programa foca os esforços federais na qualificação da gestão municipal para ampliar a capacidade de resposta das instituições em nível local frente a situações de violência. O programa foi anunciado em agosto e estabelece formações presenciais, com ênfase na prevenção da violência e no uso qualificado da força. Uma primeira capacitação aconteceu em Curitiba, agora em outubro, com 80 guardas locais. Uma nova etapa está marcada para Belo Horizonte. Entre os cursos oferecidos estão o de operador de polícia comunitária aplicada, a atuação nas patrulhas Maria da Penha, para atendimento a mulheres em situação de violência, e operador de uso diferenciado da força, com padronização de práticas operacionais. Em paralelo a esse programa, o governo prepara também um outro bem específico de câmeras corporais para guardas. Uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública já autorizou repasse de recursos para esse fim, mas o edital específico ainda não saiu. Agora um caso que chamou bastante atenção, que aconteceu no Distrito Federal. A Secretaria de Educação do DF acionou o Batalhão Escolar da Polícia Militar para reforçar a segurança na entrada e na saída de um centro educacional que fica no Guará, após o pai de uma aluna agredir um professor. O caso aconteceu na segunda-feira.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o pai da aluna entra na sala de coordenação, puxa o professor pela gola e desfere vários socos. A filha do agressor tentou conter o pai durante a briga, mas foi difícil. Segundo o relato do agressor contido no boletim de ocorrência, a filha telefonou para ele, informando que o professor estava proferindo xingamentos contra ela. Segundo ainda o documento, uma amiga da filha informou que o professor costuma xingar os alunos. E aí o pai resolveu resolver a situação com violência, a socos, né? O Thiago Lenin Souza, identificado como agressor, foi levado para a primeira delegacia de polícia, onde assinou um termo de ocorrência, usado para crimes de menor potencial ofensivo. Ele vai responder em liberdade por lesão corporal, injúria e desacato. E a escola convocou pais responsáveis, né, para que eles falem sobre esses xingamentos denunciados pelos alunos. Tem um outro caso que chama muita atenção, que é destaque nas agências de notícias e também, se você for descendo aí no Instagram, o feed, você vai ver. O caso da brasileira Fabiola da Costa, de 32 anos, que estava em estado vegetativo nos Estados Unidos e voltou ao Brasil numa UTI aérea bancada por um grupo de amigos. Ela viajou ao lado da mãe e desembarcou na noite de segunda-feira no aeroporto regional da Zona da Mata, em Goianá, cidade vizinha Juiz de Fora, que é a cidade natal dela. O marido de Fabiola, o Biratã, disse que o valor que faltava para custear o transporte com a aeronave foi bancado por 3 amigos que ficaram sensibilizados com a situação. Ele não quis dar detalhes do gesto solidário e, por enquanto, vai permanecer nos Estados Unidos junto com os 3 filhos do casal. É um drama, gente, que passa essa família, tá? A mulher, a Fabiola, ela sofreu um mal súbito em setembro de 2024, o que a deixou em estado vegetativo. Ela não tem ainda um diagnóstico conclusivo e a família enfrentou uma longa e difícil batalha para garantir o retorno dela ao Brasil. Antes dessa ajuda dos amigos, a alternativa viável era uma viagem de 50 dias em um motorhome adaptado. E aí essa viagem duraria cerca de 50 dias, com passagem por 11 países. Que bom que deu certo, né? Que houve esse gesto solidário. Esse desembarque da aeronave foi acompanhado pelo SAMU e ela já foi transportada até um hospital em Juiz de Fora para refazer os exames antes de ir definitivamente para casa, no bairro Granjas Betel. Agora os destaques internacionais. O presidente do Peru, José Herrí, declarou um estado de emergência de 30 dias na capital Lima para tentar conter a onda de criminalidade e violência na cidade. Na última semana, o governo já dava indícios de que pretendia declarar a emergência. A decisão foi tomada após novos protestos da geração Z. E uma pessoa morreu na semana passada, né? Foi um rapper que foi atingido por um disparo feito por um policial. A morte dele gerou comoção. Entre as reivindicações dos manifestantes estão ações contra o aumento da criminalidade. Além disso, o grupo pede a saída do presidente interino, o fechamento do Congresso, a convocação de uma Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição. As manifestações, organizadas por meio de redes sociais, se concentraram na Praça San Martín, no centro de Lima. Em imagens, dava para ver jovens incendiando cercas e lançando coquetéis Molotov, fogos de artifício e outros objetos contra as linhas policiais. A polícia revidava com gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar a multidão. O presidente do país afirmou que ao menos 55 policiais e 20 civis ficaram feridos. 10 pessoas foram presas. E lembrando, esse é um primeiro grande ato contra o presidente interino José Herrí, que acabou de assumiu o cargo há 6 dias, após o impeachment de Dina Boluarte, justamente porque consideraram que ela não era capaz de conter a violência na região. O exército de Israel diz que identificou os corpos de 2 reféns devolvidos pelo Hamas nesta terça-feira. O Hamas já devolveu 15 dos 28 corpos prometidos no acordo de cessar-fogo.
Sob os termos combinados, o grupo deveria ter liberado todos os reféns, vivos e mortos, até 13 de outubro, mas o Hamas alega dificuldades logísticas para seguir o cronograma acordado. O governo da Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte disparou um míssil em direção ao mar. O lançamento é o primeiro desse tipo em meses. O Estado-Maior Conjunto Sul-Coreano disse que o míssil voou para o leste da costa marítima. O governo de Kim Jong-un não se posicionou sobre o disparo. Um terremoto de 5,9 graus, com epicentro no Oceano Pacífico, sacudiu na noite de terça-feira a Costa Rica e foi sentido também no Panamá. Até o momento em que eu gravava o podcast, não havia registro de vítimas ou danos materiais. O Museu do Louvre, em Paris, na França, dos mais visitados e famosos do mundo, reabre nesta quarta-feira, 3 dias após 8 joias serem roubadas em um crime cinematográfico. Na segunda, dia seguinte do roubo, o museu amanheceu fechado e com segurança reforçada já. Ele normalmente abre às terças, mas o funcionamento só vai ser retomado hoje. Seguranças armados já foram vistos em frente ao museu. Ladrões invadiram o Louvre no domingo usando um guindaste, quebraram uma janela da Galeria de Apolo, que abriga itens que pertenceram à realeza francesa, e roubaram joias da coroa com um valor estimado em 88 milhões de euros. Isso equivale a mais de 500 milhões de reais. Foi uma operação que durou 7 minutos. O ex-primeiro-ministro de Portugal, Francisco Balsemão, morreu aos 88 anos. Fundador do Partido Social Democrata, ele também era empresário e dono do Grupo Imprensa, um canal de TV e jornal. Segundo o comunicado do conglomerado, Balsemão morreu de causas naturais. E olha essa daqui para fechar, fiquei impressionada com essa notícia. Mosquitos foram encontrados pela primeira vez na Islândia. O país era um dos poucos lugares do mundo sem registros da presença dos insetos. Segundo pesquisadores, o surgimento de mosquitinhos agora na Islândia está relacionado ao aquecimento acelerado no território islandês. Vamos com o futebol. Flamengo e Racing fazem hoje, às 9h30 da noite no Maracanã, o jogo de ida da semifinal da Libertadores. A outra vaga na final será disputada por LDU e Palmeiras, que jogam amanhã no Equador. Pela semifinal da Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro empatou em 1-1 com o Independiente del Valle, no Equador. Hoje, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrenta o Internacional às 7 da noite na Arena Fonte Nova. E a nossa partida termina aqui. Eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes, nos despedimos de você. Lembrando que tem o Panorama CBN da noite, com Leandro Gouveia. Ouça sempre as 2 edições e compartilhe com amigos, com familiares, o nosso Panorama, para todo mundo virar panolover, e ficar por dentro do que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Um beijo, obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.